Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início à nossa mesa redonda, intitulada Português Indígena, Descrição e Propostas de Pesquisa. Essa mesa terá como mediadora a professora doutora Gabriela Oliveira Codinhoto e os debatedores, o professor doutor Shelton Lima de Souza e professora doutora Beatriz Potri Cristino, da UFRJ. Muito obrigada. Vamos ouvi-los. Boa tarde a todos. É com muita alegria que damos continuidade aos trabalhos do terceiro Seminário Internacional de Linguagens e Culturas Indígenas. Começaremos agora com as atividades da segunda mesa redonda do evento, intitulada Português Indígena, Descrição e Propostas de Pesquisa, com os professores doutores Beatriz Proti Cristino, da UFRJ e do Museu Nacional, e Shelton Souza, nossa prata da casa aqui da UFAC. A professora Heide Soraya Berg, também da UFAC, pede desculpas por não poder estar presente aqui hoje por motivos de força maior. Antes de apresentar propriamente os professores, eu gostaria de agradecer a presença deles aqui na nossa atividade. Em nome da comissão organizadora, agradeço por terem aceito o convite e digo que a presença de vocês aqui é essencial e nos honra muito. Muito obrigada. Agradeço também a presença do público aqui presente na mesa redonda. Passando, então, às apresentações, eu começo pela professora doutora Beatriz Proti Cristino, que, vou fugir rapidinho aqui, acabei de saber que eu monitorei uma sala em 2011 que ela apresentou em Ribeirão Preto. Então, a gente se conhece de outros carnavais sem se conhecer. Né? A professora Beatriz é professora adjunta 4 do Departamento de Letras Vernáculas da UFRJ, atuando na graduação e na pós-graduação, e pesquisadora colaboradora do setor de Linguística do Museu Nacional, UFRJ, onde atua como docente do mestrado profissional em Linguística e Línguas Indígenas, Profilind. É mestra e doutora em Linguística pela Universidade de São Paulo. No mestrado, trabalhou na área de Historiografia Linguística, examinando questões ligadas ao purismo linguístico no Brasil nos anos de 1920. Em seu doutorado, investigou o circuito de produção e recepção das pesquisas acerca de línguas sul-americanas, de 1890 a 1929, e, em especial, a obra de Capristano de Abreu sobre a língua Kaxinawá, ou Rantiaquim, obtendo menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses. Em seu primeiro pós-doutorado, no IEL, na Unicamp, examinou aspectos morfossintáticos do Kaxinawá, pano, no início do século XX e no século XXI, dando especial atenção à concordância de participante nos predicados secundários. Desde 2012, dedica-se ao estudo das variedades do português empregadas na comunicação interétnica e transcultural por comunidades indígenas brasileiras e, em particular, a descrição da morfossintaxe e de aspectos interacionais do português dos Runicuim. Um projeto de pesquisa desenvolvido sob sua direção entre 2012 e 2017, que se intitula Efeitos do Contato Linguístico, Aspectos Morfossintáticos do Português Runicuim, contou com o apoio financeiro da FAPERJ e envolveu o trabalho de campo nos municípios acreanos de Cruzeiro do Sul e Marechal Taumaturgo, assim como nas 5 aldeias da terra indígena do Rio Breu. Hoje coordena o projeto de pesquisa Aspectos Estruturais e Discursivos de Variedades Indígenas de Português, a que se vinculou a um pós-doutorado de 1 ano, iniciado em agosto de 2018 na Unicamp, sob a supervisão da professora doutora Terezinha de Jesus Machado Maer. O professor Shelton é graduado em Letras, Português do Brasil como Segunda Língua e mestre em Linguística Gramática, ambos realizados na Universidade de Brasília, na UNB. É também doutor em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e teve, nessa época, a bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, a FAPAC. É professora adjunto nível 3 de Linguística e Língua Portuguesa do Centro de Educação, Letras e Artes da Universidade Federal do Acre, atuando no quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras, Linguagem e Identidade. É membro do Laboratório de Interculturalidade, pertencente ao PPGLI, e membro do Grupo de Pesquisas de ADEL, Grupo de Estudos em Análise do Discurso e Ensino de Línguas. Atua também como professor permanente do Prof. Letras, aqui na UFAC. Foi o professor efetivo de Língua Portuguesa da Educação Básica na Secretaria de Educação de Goiás. E suas principais áreas de atuação são teoria e análise linguística, fonética, fonologia, morfologia e sintaxe de línguas indígenas, tais como Xerente e Jaminawa,
ensino de português como L1 ou L2, análise do português em comparação com línguas indígenas e europeias para fins didáticos, análise e produção de material didático para o ensino de português como L1, L2, e também estuda a inter-relação entre discursos, sexualidade, gêneros sociais, produção e reconstrução de identidades. Então, levando em consideração o nosso tempo de 2 horas, cada um dos membros terá 40 minutos para fazer suas considerações, e nós teremos um tempo igual de 40 minutos para a interação com a plateia. Então, iniciando, eu passo a palavra à professora Beatriz. Muitíssimo obrigada, Gabriela, pela apresentação. Eu nem tenho palavras para agradecer o quanto eu estou honrada e contente com esse convite para participar de um evento tão significativo e para falar aqui na UFAC. Como eu estava dizendo antes para a Gabriela, e agora eu vou dizer para todos vocês, eu sempre que venho aqui ao Acre aprendo muitíssimo e espero que, com a troca, eu possa deixar também um pouquinho de algo significativo num espaço em que eu aprendo sempre tanto, né? Então, o título da minha fala é O cenário multifacetado das variedades de português indígena, porque eu vou procurar, ainda que no pouco tempo e sem poder dar, exatamente pelo pouco tempo, muitos exemplos diferentes, mas enfatizar que cada variedade de português indígena é peculiar, é específica, né? Então, o cenário é realmente multifacetado. Bom, como eu vinha, então, dizendo, as variedades de português indígena são diversas, né? Cada povo tem a sua, e eu vou falar especificamente das variedades de português indígena de povos que não passaram por processos de deslocamento linguístico, ou seja, que falam suas línguas ancestrais e o português, então, ou as suas variedades de português, como veículo de comunicação com a sociedade majoritária, e lembrando que é uma gama muito ampla e diversa de situações em que acontece esse contato, em que são usadas as variedades indígenas de português. Então, muitos graus de formalidade, situações diferentes. Então, desde compras num comércio local, a interações com amigos próximos não indígenas, que são compadres, até situações muitíssimo mais formais do que isso, né? Negociações e reivindicações junto a autoridades regionais, nacionais e, às vezes, até internacionais, e também situações como cursos universitários, né? A presença em cursos universitários e fóruns de discussão. E lembrando também que as variedades indígenas de português de povos que não passaram por processos de deslocamento linguístico são também língua franca na interação entre indígenas de distintas origens étnico-linguísticas, tanto em terras indígenas em que habitam povos diversos, né, como é o caso do Breu, a terra indígena que eu conheço, em que a Xaninca, os Axaninca e os Runicuim são vizinhos, né? E interagem entre si com suas variedades de português. Eu pude conhecer até um casal que era formado pela esposa, a Xaninca, e pelo marido Runicuim, e que comunicavam entre si nas diferentes variedades de português. E também em esferas que reúnem mesmo indígenas de distintas origens étnico-linguísticas, como, por exemplo, na licenciatura intercultural, na turma em que eu atuei como docente em 2010, havia Manchineri e havia um aluno Manchineri e vários alunos de línguas pano, e todos se comunicando nas suas variedades de português, né? E lembrando, então, na linha dos trabalhos de Maher, e como já consta do referencial curricular nacional para as escolas indígenas, que reforça isso, que as variedades indígenas de português são importantes elementos de identidade étnica. Bom, eu vou estar procurando reforçar aqui, ou destacar aqui, especificidades dessas variedades de português.
E o que eu estou chamando, então, de especificidades? Traços que não vão estar presentes nas variedades faladas por não indígenas e que são primeira língua, né? Um primeiro grupo dessas especificidades são vinculáveis a universais de aquisição de segunda língua e vão estar vinculados, vão estar concretizando tendências como, por exemplo, a sobregeneralização do não marcado. É o caso, por exemplo, da concordância variável de primeira pessoa do singular, que já foi descrita em português caxinal, em português camaiurá por Matos e Silva, em português parcategê por Ferreira, em português cangangue por Cristino e Silva, em português timbira por Amado, e de que eu retiro um exemplo aqui do corpus do meu projeto, do projeto que eu coordeno, de português runicuim, né? Em eu faz cálculo que eu tenho 93 anos. Então, no faz, a ausência da forma exclusiva de primeira pessoa do singular e em tenho a presença dessa forma. E outra especificidade de várias variedades de português indígena que é vinculável ao universal de segunda língua, de aquisição de segunda língua, e também representa uma sobregeneralização do caso não marcado, é a concordância variável de gênero, que já foi descrita em português Funiô por Costa, em português de contato do Alto Xingu por Luquezzi Macedo, em português Timbira por Amado 2015, de que eu retiro o exemplo número 3, o meu professora, em português cangangue por Cristino e Lime Silva, de que eu recordo o exemplo 6, as novas palavras emprestados do português, e também do corpus da pesquisa que eu venho coordenando de português runicuim, 7, o dor, e 8, o pessoa. Mas onde a gente tem mais condição de verificar, de constatar, de perceber o cenário multifacetado das variedades de português indígena é com relação àqueles traços específicos que são vinculáveis a processos de transferência da L1, ou seja, estão ligados a processos, categorias, mecanismos presentes na língua ancestral, né? Então, 9 é o exemplo de uma sentença registrada por Charlotte Emmerich, que a estrutura da sentença é: então, mulher vai e carrega jipe, o jipe vai levar as mulheres. Então, essa sentença está com a ordem sintática ordem, verbo, sujeito, porque foi proferida por um falante de uma língua caribe, como primeira língua, com essa ordem sintática. E 10 é um exemplo identificado por Maia em um texto em português escrito por um professor indígena em formação, falante de uma língua com posposições, e que fez esse tratamento para com, né? Então, aparece a voz aberta com, da mesma maneira que uma posposição. E, para trazer, então, mais um exemplo de especificidade vinculada a processo de transferência, eu falo aqui de uma estrutura que Moana de Lime Silva e eu encontramos em textos em português escritos por professores cangangue em formação, né? Os cangangues são falantes de uma língua G, e uma estrutura que nós encontramos em vários dos textos foi sujeito no singular mais um verbo com marcação de plural. E nós associamos isso ao mecanismo de marcar ação múltipla da língua cangangue. Então, como representando evento que recorre, evento que ocorre mais de uma vez. Então, em 11, o professor Cangangue escreveu em português: a língua podem mudar em vários sentidos, porque a mudança linguística não é algo que acontece uma vez só, né? Em 13, num texto que caracterizava como são os rituais funerais do povo cangangue, o professor escreveu: e também como morrem alguém.
seja, em qualquer evento em que alguém morresse. E aqui, então, são rapidamente exemplos do cangangue para que vocês possam ver essa distinção entre ação única e ação múltipla. Eu estou seguindo a análise de D'Angelis 2004, que indica que o cangangue não apresenta concordância de número entre o verbo e o sujeito, mas a morfologia verbal marca a diferença entre ação única e ação múltipla, ou seja, ação que aconteceu uma única vez e ação que aconteceu mais de uma vez, usando para ação única o radical verbal sem reduplicação e para ação múltipla a presença do radical com reduplicação. Então, em 16, a gente vê que a forma verbal que está destacada está não reduplicada. E a glosa e a tradução nos mostram que se trata de um sujeito plural e uma ação que aconteceu uma única vez. Os velhos fizeram o balaio. Em 17, a gente já vê destacado que o mesmo verbo está com o radical reduplicado. E a gente vê, então, com o apoio da glosa, que se trata de um sujeito singular, eu, e vários eventos de fazer flechas. Por isso, a reduplicação. Em 18, a gente vê o verbo, de novo, não reduplicado, e uma ação que aconteceu uma única vez. Então, uma panela quebrou. Em 19, a reduplicação, porque várias panelas se quebraram. Então, são vários eventos de quebras de panelas. Então, estruturas como essas da ação múltipla fizeram a gente pensar em que algo como a língua pode mudar em vários sentidos, seria algo com essa ideia de ação múltipla. E vou, então, agora falar mais diretamente do português Runicuim, que o grupo de pesquisa que eu coordeno vem analisando desde 2012. O nosso principal material de análise tem sido gravações que eu realizei durante o trabalho de campo em janeiro de 2014, com apoio financeiro da FAPEST, em Cruzeiro do Sul, Marechal Taumaturgo e nas aldeias do Rio Breu. E, para destacar, então, estruturas que podem ser vinculadas a processos de transferência da L1, destaco, então, as ocorrências que nós encontramos de sentenças com verbo na última posição, e que, então, são sentenças em português, mas que se vinculam à ordem sintática canônica das línguas pano, que é sujeito, objeto, verbo. Então, em 20, a gente vê a macaxeira comer, que é claramente uma estrutura objeto-verbo. E em 22, a gente vê aí os bichos espantava. E o contexto é o barulho do motor espantava os bichos. Então, é os bichos, objeto, espantava, verbo. E outra estrutura que nos levou a pensar em processos de transferência foram algumas ocorrências de sintagma nominal em português Runicuim que tinham a marcação expressa de plural exclusivamente na extremidade da direita do sintagma nominal, como em 24, tempo ancestrais, em 27, nosso a recurso naturais, e em 28, erva medicinais, que é uma construção recorrente. E nós acreditamos, então, que estruturas assim tenham relação com a maneira como o plural se estrutura em Ranchaquin. Em Ranchaquin, a marca de plural é não obrigatória, mas quando o morfema bu de plural acontece, ele tanto pode aparecer no núcleo do sintagma nominal ou no modificador do sintagma nominal, ou seja, ou na direita ou na esquerda, mas não aparece nos dois elementos. Então, a gente vê em 29 a estrutura sem a marcação de plural
já que ela é não obrigatória, em 30 ela no núcleo e em 31 ela no modificador. Então, a gente acredita, postula que estruturas do tipo de erva medicinais sejam como 31, né, com a marca na extremidade da direita. E, atualmente, na nossa pesquisa, a gente vem querendo observar, é como uma segunda fase. A gente observou aspectos morfossintáticos do português Kaxinawa, né, como eu vim indicando, e agora, numa segunda fase, nós procuramos dar atenção a aspectos discursivo-interacionais, de falantes de português runicuim em interações transculturais. Então, estamos procurando dar atenção às dimensões da cultura interacional e da etiqueta interacional do português runicuim. E, nesse sentido, estamos nos apoiando na noção de etiqueta interacional e de cultura interacional de autores como Maher 94, de que eu cito aqui. As pessoas falam diferente não só porque utilizam sistemas gramaticais diferenciados, mas também porque seguem convenções pragmáticas diferenciadas. Cada cultura imprime na sua língua um código de conduta interacional específico, e seus falantes seguem tais scripts culturais, de modo a se comportarem apropriadamente nos diferentes contextos interativos. Então, com isso em mente, passamos a procurar observar também questões que fossem interacionais, mesmo ainda naquele material gravado por mim, ainda seguindo referenciais das entrevistas labovianas, né? Então, nós podemos perceber, mesmo naquele material, a presença de fórmulas de fechamento de tópico e turno, que a gente pode associar a uma etiqueta interacional própria dos runicuim. E, em 20 depoimentos, elas apareciam em 18, essas fórmulas de fechamento e de fechamento de tópico e turno. E o que é muito significativo é que elas são similares, tanto do ponto de vista da estrutura quanto do ponto de vista da função, a fórmulas de fechamento que aparecem nos mitos e narrativas registrados por Capistrano de Abreu e publicados em 1914, e também a fórmulas de fechamento que aparecem nas narrativas registradas por Camargo e Vilar, né, na obra Os Kaxinawás por Eles Mesmos, uma obra organizada por eles, que é trilingüe e foi publicada em 2013. E aqui, de 33 a 35, a gente tem exemplos de fórmulas de fechamento em depoimentos que eu coletei. Então, em 33, é isso que está funcionando aqui. Em 34, é isso aí. Em 35, é assim nós trabalha. No meio, para o laser no meio. Não, eu quero só passar. Ah, passar então é do lado. Do lado. Tá. Em 36, é assim. Em 36, é assim. Né? E aí, como vocês puderam ver, então, essas fórmulas repetidamente apresentam assim ou isso. E, como indício de que essas fórmulas não aparecem só no contexto em que eles estavam interagindo para produzir os relatos que eu estava pedindo na minha pesquisa, eu pude identificar fórmulas de fechamento nos depoimentos gravados pelo documentarista e professor da UFAC de Cruzeiro do Sul, Hamilton de Matos, para o documentário Nishipã, O Espírito da Floresta, né? O professor Hamilton teve a super gentileza e generosidade de ceder as gravações pré-edição para o nosso projeto de pesquisa. E aí, em 37, a gente tem isso, eu pegando isso, e em 38, né, ambos gravados para o
documentário Nishipã, o Espírito da Floresta. Isso que nós planejamos junto, e hoje nós vamos fazer nossa apresentação. É isso. E, além das fórmulas de fechamento de tópico e turno, nós pudemos perceber também que eram recorrentes nas interações que eu gravei, que a maneira de responder às perguntas que eu formulava era iniciar por uma retomada do que eu tinha dito, né? E nós estamos trabalhando com a hipótese de que essas retomadas da fala do outro são muito importantes do ponto de vista da etiqueta interacional Runicuim e apontam para a polidez, indicam que você, de fato, escutou o que o seu interlocutor dizia e valorizou aquilo, né? Num primeiro momento, a gente reuniu todas as retomadas e não fez nenhuma separação entre elas. E agora nós estamos num processo de procurar identificar. Nesse processo, eu estou trabalhando principalmente em conjunto com o meu aluno de iniciação científica, com bolsa PIBIC, UFRJ, João Pedro Pérez da Costa, e nós estamos procurando realizar uma tipologia das retomadas, de maneira a reconhecer as diferenças entre elas, né, os tipos do ponto de vista da estrutura e da função. Então, o primeiro tipo de retomadas que a gente reconheceu foram retomadas como confirmação, que equivalem a uma resposta sim. Então, por exemplo, em 40, eu pergunto, não aguentou? E a falante e a minha interlocutora Runicuim responde, não aguentou. Aí, por isso que faleceu, né? Essas retomadas como confirmação são bastante comuns, mas são também bastante comuns entre não indígenas. A gente realiza bastante esse tipo de retomada, diferente das demais retomadas, que a gente já não tem por hábito realizar. Então, por exemplo, também retomadas como topicalização, ou seja, a retomada da fala do outro vai ser o tópico, do ponto de vista sintático discursivo, para a construção da resposta. Então, em 41, a pergunta, e leva quanto tempo para fazer o roçado? Aí a resposta é, roçado, nós começa assim, meio de maio. E em 42, eu pergunto, e na aldeia, como é que está a questão do manejo da caça? E o falante responde, a manejo da caça, a gente desde 2005 fizemos. E as retomadas que eu venho considerando mais interessantes, porque elas nem têm valor de confirmação, nem funcionam como topicalização, e, nesse sentido, deixariam, talvez, mais claro para nós essa ideia de que é um elemento de polidez. Então, são perguntas focais que pedem informações específicas, e aqui nós indígenas, aliás, perguntas às quais nós, não indígenas, tendemos a responder de forma direta e que a gente vai ver aconteceram retomadas. Então, em 43, eu pergunto para um professor Runicuim, tem quantos na sua turma? Ele responde, tem quanto? Faz uma pausa, 11. E aí eu pergunto, e você dá aula de quê? E ele responde, aula de, pausa, eu trabalho com 3 matérias. Né? E, em 44, eu pergunto a outro falante, e quem que te ensina a medicina tradicional? E ele responde, ensina, pausa, o meu pai. Meu pai sabe a medicina tradicional. Né? E 45 foi feito pelo mesmo falante de 44, e vejam como é significativo que ele primeiro fez a retomada e depois indicou que não tinha compreendido a minha pergunta. Então, eu perguntei, bom, eu queria que você também falasse alguma coisa sobre os problemas que você acaba enfrentando, que problema que você passa? Aí ele, o problema é, pausa, você já fez a retomada, problema de quê? Ou seja, ele não tinha compreendido a pergunta e ainda assim fez a retomada. E 46 também é um exemplo presente nas gravações feitas pelo professor Hamilton de Matos. Ele pergunta, e como você acha que vai ser amanhã o show? Né, que é uma pergunta que a gente tenderia a responder diretamente. E como você acha que vai ser amanhã o show? Maravilhoso, ótimo. Né?
E a resposta é: vai ser amanhã o show? Pausa. Agora vai ligar do espírito da floresta? Bom, eu sei que não foram muitos exemplos em termos de quantidade, mas mostrando, a intenção foi, então, de mostrar a diferença estrutural grande que tem entre as variedades de português indígena e também apontar para que há diferenças interacionais também, né? E eu queria deixar registrado aqui o quanto eu acho importante a possível e desejável contribuição das descrições das variedades de português indígena para políticas linguísticas promotoras do respeito às identidades indígenas. Então, em que sentido? Por exemplo, que nós, linguistas e pesquisadores, que verifiquemos traços estruturais e interacionais das variedades de português indígena, que a gente apresente esses resultados para os não indígenas que trabalham com os respectivos povos, né? Para funcionários de prefeituras, para professores universitários que têm alunos indígenas, para gerentes de banco das cidades que atendem povos indígenas, para funcionários da saúde, de maneira a mostrar que existem razões para aquelas estruturas serem específicas e, com isso, poder combater preconceitos, né? E queria, então, terminar falando um pouco da minha experiência como numa parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Marechal Thaumaturgo, especificamente com os coordenadores indígenas, né, que foi em junho desse ano. E, nessa parceria, eu pude fazer um material com algumas informações tipológicas sobre o Ranchacuim, né, acessível, porque os coordenadores não têm formação em linguística, são pedagogos, né, e também falar sobre essa estrutura, para eles terem uma ideia da distância tipológica grande entre o português e o Ranchacuim, e terem ideia, então, da grande dificuldade de aquisição do português como segunda língua. E também fiz referência para esses coordenadores acerca da tendência que eu venho observando, então, da presença das fórmulas de fechamento. E aí eu recomendei para eles, né, sugeri para eles que, ao conversar com o Runicuim, procurasse dar mais tempo para tomar a palavra do que a gente costuma dar, né? E que aguardasse uma fórmula de fechamento de uma forma a ter mais certeza de que não estaria interrompendo nenhum argumento em construção, né? Porque eu pude perceber também, inclusive, muito pela minha maneira de agir mesmo e observando outras interações transculturais, que muitas vezes não era possível dizer que o falante Runicuim não tivesse deliberadamente feito a fórmula de fechamento, mas o parceiro interlocutor não indígena tinha tomado a palavra, né? Então, meu muito obrigada. As referências bibliográficas, então, meu muito obrigada. Muito obrigada. Nossa. Muito obrigada, professora Beatriz, pelas valiosas considerações. Então, eu passo a palavra agora ao professor Shelton. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela presença de todos vocês, por estar aqui nessa tarde para nos ouvir e dialogar conosco sobre um assunto muito importante, quando Gabi... primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui junto com Bia, que é uma pessoa importante de estar nessa mesa para falar sobre essa questão, sobre esse tema. E agradecer por estar aqui também com a Gabi. E dizer que um dos pontos que a gente pensou em discutir no terceiro seminário de Linguagens e Culturas Indígenas é a questão do português produzido
e desenvolvido por grupos indígenas, que é uma questão que a gente já vem falando há muito tempo aqui na universidade, e que não temos muito apoio de colegas que são de outras áreas, e até a gente compreende o porquê disso. É, quer dizer, uma compreensão do que seja essas variedades do português produzidos por indígenas e como há essa relação entre oralidade, uma oralidade indígena, em que eles produzem e vivem em português, né, em interrelação com sua língua materna, e como isso é relacionado e dialogado com o texto escrito. Né? Isso é fundamental. E eu acho que numa instituição como a UFAC, por exemplo, que está abrindo já há um tempo, sobretudo aqui no programa de pós-graduação, espaço para os grupos indígenas, isso tem que ser pensado. Né? Que português é esse que está sendo produzido nas dissertações e que vão ser produzidos nas teses, e como isso está sendo desenvolvido, como isso está sendo pensado, o que os professores estão pensando sobre o uso e a escrita desse português, que é algo que eu e a Bia a gente estava dialogando antes aqui de começar essa mesa. Então, pensando nisso, durante o doutorado, eu, junto com uma colega antropóloga que fez mestrado em Ciências da Linguagem na Uni, a Rosenilda Nunes Padilha, a gente fez um texto a partir de alguns textos que nós observamos, textos produzidos por alunos de Aminaua, numa escola em Sena Madureira. E esses textos, nós observamos algumas questões que consideramos muito importantes no tocante à compreensão do que seja um português produzido por pessoas que não têm o português como língua materna, quer dizer, tem o português como segunda língua. Né? E aqui no Acre, quem é professor aqui sabe, tanto aqui na universidade quanto... A universidade, quer dizer, está abrindo espaço agora para isso, porque nas escolas urbanas a gente tem uma quantidade grande de alunos indígenas, muitos que foram alfabetizados, inclusive, em sua língua materna, nas aldeias, e que, por não ter determinadas modalidades de ensino, vão para a cidade e se deparam com um ensino de português totalmente colonizador e impositor, e que não entende as peculiaridades linguísticas que esse indígena tem. Né? Então, pensando nisso, eu quis fazer essa apresentação, que se chama Ensino de Português a Indígenas, o que dizem os textos do Jaminaua, e a partir de um texto, e que, para delinear a minha fala aqui, eu gostaria de ler alguns aspectos do que eu escrevi, juntamente com a Rosenilda Nunes Padilha, e alguns slides vão ser colocados, e aí eu vou falar... alguns slides vão mostrar alguns dados que a gente observou nesses textos. Claro, a gente analisou muitos textos, foram mais de 40 textos, e como a Bia falou, não é possível de nós analisarmos todos os exemplos, todos esses textos, mas eu fiz uma compilação de dados para a gente poder conversar um pouco sobre ele e depois trocar ideia, caso vocês queiram. Então, eu penso assim, que por diferentes perspectivas teóricas, podemos analisar a linguagem humana. Pode-se observar a linguagem tendo em vista somente as suas características puramente estruturais, ou a inter-relação entre ela e os outros componentes do meio ambiente. Quem diz isso é o Gner, em 78. Nessa perspectiva, dentre os diferentes olhares possíveis destinados a analisar aspectos linguísticos, estão aqueles responsáveis pela descrição e análise de aspectos puramente estruturais das línguas, objetivando mostrar como as línguas se organizam internamente, interpretando dessa forma a função de seus componentes. Eu acho que é importante, num cenário como esse, estando dentro de um programa de pós-graduação como esse, que é o Linguagem e Identidade, a gente falar sobre essas inter-relações que ocorrem entre estrutura, não é? Porque é uma palavra muito, muito marcada, né? E questões sociais, né? Como se dá a relação entre esses dois elementos e entre esses dois aspectos. Nesse sentido, entende-se que a escrita é uma das formas de organização simbólica e convencional criada pelo homem, e aí os dados que eu vou apresentar aqui são de português escrito por alunos Jaminaua, quer dizer, por sujeitos Jaminaua que estão em escola urbana. Então, a escrita é uma das formas de organização simbólica e convencional criada pelo homem para representar estruturas linguísticas, facilitando ao longo do processo que algumas pessoas chamam de evolução humana, né, o acúmulo de conhecimento. Dessa forma, além dos seres humanos passarem por um processo de aquisição da fala de sua língua materna, precisam, e aí eu estou falando língua materna, usando segunda língua, quer dizer, com todos os problemas que esses termos têm, não vou entrar nesses meandros. Precisam já há bastante tempo aprender um sistema de escrita cuja importância tornou-se imensurável ao longo dos anos. Embora o homem, fundamentalmente, tenha uma comunicação primária, a meu ver, permeada pela língua e sua variedade falada, e aqui a gente pode incluir, inclusive, pessoas que têm línguas, a gente discutiu isso agora numa mesa, línguas
não orais, não é? Digamos, línguas visuais, aqui eu estou incluindo, inclusive, esses grupos, há uma forte exigência social para que as populações aprendam o sistema de escrita. E, fortemente, socialmente falando, isso é colocado e outorgado, né? Então, segundo Cato, 87, página 7, a escola é uma instituição responsável por introduzir, segundo a Cato, a criança no mundo da escrita, tornando um cidadão funcionalmente letrado, isto é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para a sua necessidade individual de crescer cognitivamente e para atender às variadas demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como um dos instrumentos de comunicação. Então, mesmo sendo uma exigência social, nem todas as populações são habilitadas para agir socialmente tendo a escrita como instrumento. Alguns problemas oriundos da não instrumentalização da escrita são comuns entre as populações que falam línguas ditas minoritárias, que eu prefiro chamar de línguas minorizadas, né, porque elas são minorizadas. No Brasil, atualmente, existem, como já sabemos aqui, por volta de 180 línguas indígenas, que, por causa das interferências do português, aí eu vou usar o termo interferência nesse momento. A gente teve aqui uma conferência que falava exatamente sobre isso, cujo esse termo foi bastante questionado, né, mas, no momento, vou usar interferência. Que, por causa da interferência do português, apresenta uma forte tendência ao desaparecimento da Brádio. Ela usa o termo desaparecimento. Tendo em vista essa problemática, alguns projetos científicos, atendendo à demanda das próprias etnias indígenas, objetivam fazer uma documentação, a partir da descrição e análise dessas línguas, para promover uma espécie de vitalização, revitalização da língua materna desses indígenas nos ambientes sociais nos quais eles transitam. O resultado dessas pesquisas procura, dentre outras coisas, contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dessas línguas, ajudando no desenvolvimento de um sistema de escrita, em alguns casos, né, claro. Geralmente, como se trata de línguas já faladas por seus usuários, os indígenas necessitam de um sistema de escrita que atenda às suas necessidades linguísticas junto à sociedade não indígena, e isso a partir de uma demanda dos próprios grupos indígenas. E aqui a gente tem alguns indígenas que estão ouvindo o que eu estou falando aqui, que podem, inclusive, conversar com a gente durante o nosso diálogo. Então, alguns países, como o Brasil, têm dificuldade em instrumentalizar, eu estou usando o termo instrumentalização com bastante aspas, toda a sua população com os recursos da escrita, devido, entre outras coisas, a problemas de ordem sócio-histórica. Em se tratando particularmente do Brasil, a meu ver, existem duas situações que precisam ser problematizadas, quando a gente fala de escrita para grupos indígenas. Há um número crescente de crianças brasileiras, cuja L1 é o português, que saem dos primeiros anos do ensino fundamental sem saber ler e escrever satisfatoriamente, né, ou adequadamente, enfim. Ou seja, tem-se uma preocupação governamental em levar e manter as crianças brasileiras nas escolas. No entanto, as estatísticas mostram que elas saem do ensino fundamental sem ter um bom nível de leitura e escrita. Isso quem diz é Bortoni Ricardo, 2004 2005. E 2, adultos e crianças que vivem em território brasileiro, mas não têm o português como L1, caso dos indígenas brasileiros, alguns, né, e estou falando de indígenas que ainda falam sua língua materna, reivindicam atualmente a possibilidade de serem alfabetizados na sua língua materna e no português, que dita a língua majoritária. Nesse caso, há uma demanda social para se estabelecer no Brasil escolas bilíngues que atendam às necessidades de populações que não adquirem ou não adquiriram o português como L1 e que, portanto, têm o direito constitucional de se alfabetizarem. Se alfabetizar em português, claro. Aprender um sistema de escrita na sua língua materna, haja vista que a maioria fala a língua de seus antepassados como L1. Então, vemos que há um conjunto de reivindicações de variados grupos sociais por escolas que consigam desenvolver ações frente às diferentes necessidades existentes, podendo se destacar a promoção de indivíduos que saibam ler e escrever nos diversos espaços que os exigem e o desenvolvimento de escolas indígenas bilíngues, com todas as problemáticas que, inclusive, na mesa de ontem foi falada. Nesse trabalho aqui que eu estou falando, não há uma discussão dos pontos 1 e 2, explicitados anteriormente, de maneira isolada e sim interrelacionada, pois, em se tratando dos indígenas de Jaminawa, faz-se necessária uma reflexão sobre o papel da leitura e da escrita da língua materna e da segunda língua entre os indígenas de Jaminawa. Quer dizer, existe um papel, existe uma importância, e o que exatamente os Jaminawa querem quando a gente fala em leitura e fala em escrita? Não é simplesmente eu, Shelton, não indígena, entendo que escrita é isso, entendo que leitura é isso. Não é simplesmente eu dizer isso é importante para vocês, mas o que eles de fato entendem e compreendem como leitura e escrita. Entendemos também que muitas dessas reivindicações necessitam, para serem desenvolvidas, de uma série de ações governamentais, via políticas públicas. No entanto, a proposta desse capítulo, dessa apresentação, não é discutir diretamente políticas públicas ou ações governamentais, embora isso esteja totalmente entrelaçado, que estão sendo feitas ou pensadas na tentativa de uma diminuição dos problemas educacionais brasileiros, mas sim discutir
tendo como perspectiva uma conjectura puramente linguística. Como se constrói o texto escrito em português dos indígenas Jaminawa, que estudo na Escola de Ensino Fundamental Messias Rodrigues de Souza, quem é de Sena Madureira conhece essa escola. Essa escola está situada na zona urbana do município, tendo entre seus alunos... Eu estou usando o termo zona urbana também, com todas as problemáticas que podem vir disso, né? Quem conhece Sena Madureira sabe do que eu estou falando, inclusive quem conhece toda a discussão que é feita aqui dentro do programa sabe do que eu estou falando. Então, indígena Jaminawa que vive na cidade. Essa discussão, a nosso ver, se faz extremamente necessária, sobretudo do ponto de vista da aprendizagem de línguas ou línguas, como também da formação de docentes de português, pois sabemos que há uma carência nas escolas públicas brasileiras de profissionais habilitados a receber alunos que tenham adquirido como L1 uma língua dita minorizada, né? Principalmente se essa for indígena. Né? Então, vamos ver exatamente o que eu estou falando em relação aos dados. Então, a partir de um acordo feito entre os pesquisadores e a Escola de Ensino Fundamental Messias Rodrigues de Souza, foi solicitado a estudantes indígenas Jaminawa que escrevessem um texto sobre a lenda do Mapinguari, que inclusive, conversando na terra indígena Kayapuká, a gente é uma história recorrente em todos, né? Todos comentam sobre essa história, todos falam sobre essa história. E aí, só um adendo, eu estava conversando uma vez com a Marina Jaminawa, os indígenas que a conhecem, né? Porque ela é uma liderança forte, Jaminawa, que vive na terra indígena Kayapuká, e apareceu, ela estava me contando que apareceu um não indígena boiando em um igarapé. Ele morreu lá e estava boiando no igarapé. E aí eu perguntei, Marina, o que você acha? O que foi que aconteceu? Ela disse, provavelmente foi um Mapinguari. Ela não usou a palavra provavelmente, mas ela disse, foi um Mapinguari. Mas e por que o Mapinguari fez isso, Marina? Ela disse, porque ele entrou na terra sem permissão. E entendendo esse contexto, eu estou entendendo que a terra indígena Kayapuká é uma terra com diversas questões a serem pensadas do ponto de vista da demarcação, porque é uma terra que ainda está em estudos para ser demarcada. E então há muita... E se fosse demarcada, também não impediria a invasão não indígena. Mas o que eu quero dizer é que eles entendem, os Jaminawa de Kayapuká entendem que a demarcação da terra e do território impediria, por exemplo, esses trânsitos. Né? Então, mas mesmo assim eles estão entendendo que aquele espaço, aquele território é deles e que, portanto, para que eu entre e não sou indígena, não sou Jaminawa, eu preciso de permissão. Se não teve permissão, aconteceu alguma coisa com ele no caso. Segundo a Marina, foi o Mapinguari que fez aquilo com essa pessoa. Né? Então, é uma história bastante recorrente entre os indígenas aqui do Estado. E aí a gente pediu, e essa história foi conversada, dialogada com esses alunos que ali estavam, e pedimos para que eles escrevessem sobre a história. E interessante que, à medida que eles iam escrevendo sobre o Mapinguari, eles iam desenhando também. E em Kayapuká, volta e meia, estou lá eu conversando com algum indígena, e à medida que eles iam conversando comigo, eles iam desenhando no chão. Então, era uma prática bastante recorrente, essa multiplicidade de linguagens na expressão Jaminawa, no momento em que estão se expressando, no momento que estão falando, no momento que estão discutindo. Né? E isso era muito recorrente e muito presente. Eu não pude trazer aqui as imagens, que são imagens muito interessantes. Quer dizer, para a compreensão total, digamos assim, né, desses textos, a gente precisaria também observar as imagens. Mas como o foco é particularmente a estrutura do português, então eu não trouxe essas imagens. Seria uma outra discussão que eu acho extremamente importante. Então, eles produziram cerca de 40 textos, sendo 7 selecionados para análise que resultou nesse trabalho. Então, o primeiro slide, eu tenho um texto que... Perdão. Eu tenho esse primeiro texto, e, na verdade, eu tenho uma série de textos, né? Mas por uma questão de apresentação, não dá para a gente apresentar todos. Então, eu tenho assim, o Mapinguari come a mulher, aquele homem, Brá muito preguiçosa, ele deixou. A mulher estava grávida. Quando ela correu, ela não podia mais. Corre, quando ela parou, ela viram datolado. Veio um Mapinguari muito peludo e tem um olho no meio da testa. É altão e ele tem jeito de homem, tem braço em pele.
Então, o que a gente observa primeiramente nesse texto? Eu tentei, embora não seja a folha original em que era uma folha de caderno em que o indígena escreveu, mas eu tentei reproduzir a estrutura tal qual estava no caderno. Então, a partir desse texto e de outros textos, a gente percebeu certas regularidades. Quer dizer, o que esses textos nos mostram? O que esses textos nos dizem? Não é? E, inclusive, são pontos, Jesus está aqui, também teve orientando indígenas, são alguns elementos que aparecem nos textos da escrita de indígenas que estão aqui na universidade, né? Alguns desses pontos, com muitas diferenças em relação a esse texto. Afinal de contas, a gente está falando de alguém que está no ensino fundamental, tendo em vista a nossa modalidade de ensino, mas alguns traços são muito parecidos com o português que a gente encontra aqui dentro da universidade. Então, a partir da análise dos textos, identificamos algumas inadequações, eu chamei aqui de inadequação, tendo em vista a questão do português formal, né? Mas é um termo também problemático. Então, por exemplo, a gente percebeu e observou algumas irregularidades. Desconhecimento da estrutura lógica do texto escrito, desconhecimento das regras gráficas do português, dificuldade em diferenciar, por exemplo, traços de sons distintivos e outras características fonológicas, e interferência do português oral na variedade escrita da língua e interferências estruturais da língua jaminal no português escrito. Então, por exemplo, no tocante ao desconhecimento da estrutura lógica do texto escrito, que parece meio bobo, parece uma bobagem isso, mas alguns autores, como a própria Miriam Lenli, que tem um livrinho muito bonitinho que se chama Guia Teórico do Alfabetizador, ela escreveu esse texto há muito tempo, esse livro há muito tempo, ela diz claramente lá e fala claramente lá que a importância de nós ensinarmos a organização, a escrita no papel, seja alfabetizando os indígenas, seja alfabetizando os não indígenas. Por quê? Porque ali segue-se uma lógica e essa lógica ela é aprendida, né? Essa lógica no papel. Então, por exemplo, o padrão organizacional de um texto escrito em português é da escrita para a direita, como todos nós sabemos. Os alunos de Jaminal entenderam, em parte, essa ordem linear. Mas, no que se refere a construir uma história, uma estrutura que faça sentido, os aprendizes demonstraram dificuldade em construir um texto que, a nosso ver, a gente poderia dizer que não teria coesão e coerência. E que, na verdade, essa ideia de coesão e coerência ela é bastante problemática, porque a gente consegue entender e compreender o que o texto está escrito. Inclusive, se nós relacionarmos esse texto com os desenhos que foram produzidos. Então, para alunos que têm um pouco conhecimento de como se organiza um texto escrito, por exemplo, sobretudo alunos oriundos de culturas orais, não é fácil entender essa lógica de organização no tocante ao uso de parágrafos, términos de linhas, enfim. Além disso, os textos refletem um certo desconhecimento quanto ao uso, por exemplo, de sinais de pontuação, que seriam marcadores na escrita, alguns marcadores sintáticos, por exemplo, e que, contudo, a gente tem uma organização delineada e organizada pela oralidade. Então, os textos de 1 a 7, esse texto aí, particularmente, porque no texto que eu produzi, eu coloquei 7 textos, mas a gente não vai conseguir observar todos. Os alunos têm capacidade de entender como se organiza a escrita, isso tem que ser pensado, em determinado espaço, pois, considerando que todos os textos foram desenvolvidos em contexto escolar, a base para a escrita foram folhas de caderno, uma base com espaço bem delimitado e marcado. Quer dizer, você tem uma delimitação, tem uma marcação que não é comum para alunos, né, para pessoas que não são acostumadas com esse tipo de marcação, com esse tipo de escrita. Então, eu concordo com Lenli, em 2001, quando ela disse que a organização textual é importante de ser ensinada por termos diversos ambientes de escrita que exigem uma organização diferenciada. Segundo a autora, essa compreensão decorre de uma maneira muito particular de efetuar os movimentos dos olhos na leitura. A maneira de olhar uma página de texto escrito é muito diferente, por exemplo, de olhar uma figura ou uma fotografia. E se a gente pensar hoje que, por exemplo, os nossos indígenas estão constantemente com o celular na mão, por exemplo, né? Mexem no celular, conseguem fazer tudo isso, inclusive fazer coisas que a gente, por exemplo, de outras gerações não conseguimos, estávamos conversando sobre isso mais cedo, é diferente. Né? Tem toda uma lógica e uma estrutura diferente do que a escola nos ensina na hora de escrever. Então, nós entendemos que apresentar aos alunos diversas bases para a escrita, como a própria folha em branco, ou contendo linhas como as folhas de caderno, por exemplo,
os ambientes virtuais, formulários a serem preenchidos, facilita a aprendizagem do aluno, quanto a entender que, dependendo do espaço em que se escreve, a organização do texto poderá se modificar. Essa é uma compreensão em relação a isso. Em relação a desconhecimento, por exemplo, de regras gráficas do português, né, a Lenly coloca que nós temos uma série de relações no sistema alfabético do português que permitem, por exemplo, você ter uma relação de som-letra, né? É o que ela chama de uma relação de 1 para 1. Por exemplo, em letras como letra B, som B, T, som T, D, som D, F, som F, V, som V e A, som A. Quer dizer, claro, eu estou falando som A, mas na produção do som, a produção do som é diferente. Então, nessa relação, há uma certa possibilidade das transferências de oralidade para a escrita serem mais intensas. E quando isso acontece, segundo a Lenly, o princípio de alfabetização por parte da criança, seja indígena ou não indígena, está acontecendo, já está, de fato, se efetivando, porque o aluno, a criança, o alfabetizando, entendeu e compreendeu isso. Né? E aí você vai ter uma série de questões relacionadas a exemplos, por exemplo, que não têm essa relação bionívoca, que são idiosincrasias do próprio sistema alfabético, né? Em que aparecem, por exemplo, dados como esses. Aqui é um outro texto que eu havia trazido. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu apresentei todos os textos aqui. Só que não dá para a gente ler todos. Eu havia me esquecido. Na verdade, eu coloquei todos. Então, por exemplo, esse texto aqui. Era uma vez, eu e minha mãe, eu e meu pai, foi casa Nama, o meu pai ouviu o grito e chega mais perto. É aquele fedor, é aquele estresse. O bicho era grate e cabeludo. Tinha um umbigo mais de um palmo. E o meu pei atirou-me no embigo e ele caiu. Está Itos e do Mapinguari. E outros textos que têm outras características. Mas aí eu fiz uma seleção dentre todos esses textos de alguns pontos, em relação a questões de idiosincrasia do sistema alfabético. Né? Então, por exemplo, protege, que foi escrito com J, né? De proteger, protege, flecha, bicho e binho, que, no caso, você tá, o escrevente está pensando o que eu vou escrever ali, que eu estou entendendo que eu tenho que escrever uma letra ali. Então, que recurso, o que eu pensei, o que eu vou usar ali? Né? Se a gente pensar que a gente tem o CH, eu também tenho o NH. Então, eu tenho a possibilidade de usar esses dados. Né? Em outros... Aqui, por exemplo, eu tenho outros exemplos, como jeito para jeito, peto para perto, imbig para umbigo e bicho para bicho. Bicho é interessante, esse bicho com SH, é bem interessante de nós observarmos, porque provavelmente esse indígena já passou pela alfabetização na terra indígena, porque o SH faz parte do sistema de escrita do Jaminawa. Né? Então, você percebe que ele, por exemplo, transferiu um conhecimento que ele já tinha de escrita para esse texto. Inclusive, isso nos mostra a possibilidade de nós pensarmos que alguns indígenas que vão para escolas urbanas, eles têm conhecimento de escrita, né? Porque muitos foram alfabetizados já na sua terra indígena. Mas esse conhecimento de escrita está perpassado no sistema de escrita, muitas vezes, da sua própria língua materna, e em inter-relação com o sistema de escrita do português. Em relação a diferenciar, por exemplo, traços de sons distintivos e outras características fonológicas. Por exemplo, nesses exemplos aqui... Deixa eu ver se eu os coloquei. Não, eu não coloquei o exemplo em relação a isso, mas eu tenho, por exemplo, brá, para prá, grate, para grande. Né? E, em relação à delimitação de palavras, como, por exemplo, dificuldade de diferenciar traços distintivos de sons e outras características fonológicas, como, por exemplo, a própria composição de palavras. Então, eu tenho, por exemplo, em datolado, do outro lado, da testa, a mulher, e a minha mãe e minha mãe, o grito, um grito, meu pai, ele caiu, equele.
E nesses dados aqui, não é, eu tenho uma série de outros dados que a gente poderia discutir, né, após, talvez, uma possível publicação desse texto. Então, por exemplo, interferências gramaticais da língua jaminaua no português escrito, que aqui talvez possa dialogar um pouco com os próprios dados que a Bia trouxe, os dados que ela nos mostrou. Então, por exemplo, em véu, um mapinguari muito peludo, viu um mapinguari muito peludo, a questão da concordância, né, e o uso do verbo. Ele vi uma pingaré, ele viu uma pinguaré. Ela viram da tolado, ela viu do outro lado. Então, como alguns exemplos do Hatchaquin que a Bia mostrou, em Jaminaua também, esse tipo de concordância, né, pronome pessoal e verbo, ele não acontece na língua materna. Então, você tem uma série de possibilidades de concordância em português e que o indígena, entre aspas, pode escolher, não é? Para exatamente poder chegar a uma determinada forma que ele deseja. E isso, claro, ele vai ter como base a sua... A gente está entendendo que ele vai ter como base a sua língua materna. Então, ela viram do outro lado, ele viu do outro lado. Ele dizer e todo peludo, ele diz que é todo peludo. Ele vive na floresta e dizer que tem um grito horrível. Ele vive na floresta e dizem que tem grito horrível. Ele proteger ele protege ele, ou, né, deve ser de protege. E o mapinguari é um bicho feio e vive na mata para matei e comei bicho-o. Né, exatamente, o uso do determinante, o uso do artigo é uma questão a ser pensada, porque esses tipos de determinante nós não temos em Jaminaua, e eles aparecem em português, e eles são... A sua característica, digamos, semântica, ela é muito delimitada, não é? Então, para você pensar como é que você vai colocar isso em português, é uma situação interessante, uma situação a se pensar. Então, por exemplo, detecta-se nesses exemplos uma variedade de usos de flexões verbais, mostrando que alguns alunos de Jaminaua desconhecem as flexões que compõem o paradigma verbal do português escrito. Quer dizer, desconhecem o paradigma verbal do português escrito, contudo, eles têm um conhecimento sobre isso, que foi desenvolvido nos processos de desenvolvimento da escrita e de aquisição da escrita, porque a gente já está entendendo que esses alunos já são alfabetizados, mas com uma forte inter-relação com a sua língua materna. Então, por exemplo, nos exemplos 44, vê uma pinguari. No exemplo 45, ele viu uma pingaré. 46, ela viram. 48, ele vivem. E 50, mata o comer e bicho o aprendiz não sabe qual morfema flexional inserir no radical do verbo e, por conseguinte, analisa qual terminação verbal usar. Em 47, dizer, e 49, proteger, não se faz uso de nenhum morfema flexional, deixando o verbo no infinitivo. A nosso ver, a gente está considerando que essa dificuldade em flexionar os verbos, estou chamando de dificuldade por exatamente dificuldade de usar uma outra palavra. Os verbos, de acordo com as pessoas que os exigem, é um indício de que o aluno está refletindo sobre a escrita, levando em consideração o conhecimento que tem de sua L1. Então, eu não acabei, agora que eu estou pensando, acabei não colocando os exemplos do Jaminaua aqui. Mas eu tenho dados aqui do Jaminaua em que você tem a estrutura SOV muito marcada na língua, né, e muito fixa na língua. E que interfere, por exemplo, está presente em mata e comer e bicho-o. Né? Você tem essa ordem SOV de uma maneira muito mais... muito marcada, né? E aí, deixa eu ver aqui. E aí, dentro desse conjunto de questões, que o Jaminaua, por exemplo, ele marca o aspecto perfectivo com o morfema A, em alguns dados. E não tem afixos indicadores de pessoa no verbo, por exemplo. Deixa eu voltar. O português, no entanto, para cada um dos pronomes livres, por exemplo, eu, você, ele, nós, vocês, eles, agrega uma informação morfêmica ao radical do verbo. Então, por exemplo, a gente diz, né, em português, eu comi, você, ele comeu, nós comemos, vocês, eles comeram. Então, assim, os aprendizes de Jaminaua, ao se depararem com essas particularidades dos verbos em português,
entendo eu que necessita de um ensino que compreenda as suas singularidades linguísticas. Os textos escritos do Jaminal mostram que os indígenas estão a todo momento refletindo o uso das formas verbais em português, tendo como base a sua L1. Portanto, é necessário que o docente que está ali lidando, né, e eu acho que tem a ver isso, Bia, quando você falou de levarmos os dados de análise das variedades do português dos indígenas para todos os profissionais, isso tem a ver, sobretudo, para mostrar isso para professores, né? É necessário que o docente compare as estruturas linguísticas conhecidas dos alunos com as estruturas linguísticas desconhecidas dos aprendizes. A comparação de dois sistemas linguísticos, levando a uma análise contrastiva de dois paradigmas linguísticos, seja verbal ou de outra natureza, pode subsidiar a produção de material didático para o ensino da língua-alvo, nesse caso, o ensino de português escrito a indígenas Jaminawa, né? Então, para concluir, eu entendo que, conforme eu falei de alguns desses dados, os textos dos alunos de Jaminawa mostram diversas características da produção escrita de aprendizes que não têm o português como língua materna. Essas questões, esses traços de escrita dos Jaminawa, refletem a capacidade que os aprendizes de Jaminawa têm em criar estratégias para sanar as suas dificuldades perante as regularidades e idiosincrasias que se fazem presente no sistema de escrita da língua portuguesa. Quer dizer, não é simplesmente um erro, como a grande maioria dos professores com quem nós conversamos entendiam. Então, eles diziam para a gente, o Jaminawa não sabe escrever. Esses alunos indígenas, Jaminawa, eles não sabem escrever, eles não conseguem escrever, eles não conseguem aprender. Quer dizer, por quê? Porque o professor exatamente não entende a lógica de organização daquele texto, né? E não entende as características e os pontos linguísticos que estão entrando naqueles textos. Embora esse trabalho não tenha como pretensão analisar os níveis de conhecimento de escrita dos participantes da pesquisa, podemos perceber que os textos têm um conjunto variável de estágios, entre aspas, tá? Esses estágios. Algumas desses traços de escrita produzidos pelos aprendizes apresentam semelhanças quanto à produção escrita de alunos alfabetizandos não indígenas. Então, de qualquer maneira, os textos dos alunos de Jaminawa apresentam singularidades que precisam ser analisadas pelos seus professores, uma vez que a língua Jaminawa ou a variedade oral do português são as línguas base desses estudantes para o desenvolvimento de sua escrita. Assim, se as práticas de ensino, nos níveis de alfabetização ou de estágios mais avançados de escrita, não estão sendo eficazes entre os não índios ou os não indígenas, onde professores possuem pouco conhecimento teórico-metodológico sobre a estrutura da modalidade da língua que ensinam, quando se envolve alunos indígenas que não têm o português como L1, a situação é mais alarmante. Então, portanto, a meu ver, faz-se necessário o desenvolvimento de políticas públicas nos âmbitos municipal, estadual e federal que viabilizem ações perante classes de alunos que não têm o português como L1, dando subsídio teórico-metodológico de ensino de português como L2 a professores, para que suas práticas de ensino se tornem mais produtivas, levando, por conseguinte, alunos indígenas a ter um conhecimento satisfatório de português escrito. Então, eu acho que esse trabalho, exatamente, de estudar a variedade produzida, tanto na sua perspectiva oral, e se a gente estuda a variedade oral do português produzido por indígenas, a gente entende, por exemplo, o que acontece em textos escritos como esse, embora sejam modalidades distintas, a gente está falando de oralidade, a gente está falando de escrita, e que são modalidades que se interrelacionam a todo momento, mas é exatamente nessa interrelação que a gente percebe a importância de nós conhecermos as variedades do português produzido pelos indígenas e como isso entra, por exemplo, nos textos escritos desses indígenas. Então, o que eu também estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que algumas questões que aparecem nos textos, como, por exemplo, o professor Chacon mostrou aqui na palestra dele, de pessoas não indígenas, são diferentes de elementos que aparecem em textos de indígenas. Sobretudo por quê? Porque nós estamos falando de indígenas que têm um conhecimento de uma outra língua tipologicamente distinta do português e que também têm um conhecimento de uma variedade do português que é peculiar àquele grupo, que é peculiar àquela comunidade, que, embora tenha inter-relação com outras variedades, apresenta peculiaridades. Tá? Então, obrigado, gente, é isso.